gostaria de chamar a sua atenção para que aulas nós teremos. Observe. Nesta primeira unidade, vamos apresentar as aulas a seguir. Na aula 1, Educação Didática e Perspectiva Histórica do Pensamento Didático. Na aula 2, Conceito de Didática. Na aula 3, Ensino, Objeto da Didática. E na aula 4, Processo de Ensino e Pressupostos Básicos. Portanto, a partir de agora, vamos começar com a aula de número 1. Educação, Didática e Perspectiva Histórica do Pensamento Didático. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é: o que é essa disciplina? O que é didática? Pois, é importante que você perceba que a didática traz pressupostos e estudos para auxiliar na prática pedagógica, na prática docente, ou seja, em todo esse processo de ensino-aprendizagem. Acompanhe, por favor. A didática é a proposta que sintetiza formas de organizar a prática pedagógica e o ensino, e tem como objeto de estudo aspectos técnicos para os meios de ensino na compreensão entre a relação desde com a prática social, ou seja, na contribuição para a formação do professor e para transformar a prática pedagógica em prol do ensino e da sociedade na construção da educação. Exatamente a partir dessa análise histórica da didática, ou seja, desses pressupostos, quais são essas ferramentas que nós vamos estudar de formas teóricas e que vamos tentar implementar, obviamente, na nossa prática, seja ela na nossa prática acadêmica, seja na profissional. É importante perceber, aluno, que a didática, ela traz todos esses pressupostos que vão auxiliar em todo o processo de ensino, desde a preparação deste ensino à efetivação do mesmo. Eu costumo dizer que é o antes, o durante e o depois. Ou seja, todas essas etapas, elas são subsidiadas por esses pressupostos da didática para que nós possamos, consolidar todas essas técnicas que estão à disposição, que a didática dispõe em uma pedagogia ampla para que tenhamos cada vez mais um processo de ensino e aprendizagem eficaz. Seguindo ainda com essa perspectiva da análise histórica da didática na educação brasileira e do processo de ensino, esses pressupostos básicos, inclusive a conotação política e o papel do professor, é importante que nós tenhamos claro que todos esses estudos sofreram muitas modificações. E esses estudos, essa história da didática no Brasil, tiveram suas relações com as tendências pedagógicas, que investigam esses campos de conhecimentos. Os autores, de forma geral, concordam em classificar essas tendências em duas tendências pedagógicas: as de cunho liberal, a pedagogia tradicional, a pedagogia renovada e tecnicismo educacional, e as de cunho progressista, a pedagogia libertadora e a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Pensar esses dois cunhos dessas pedagogias era acompanhar a evolução histórica que a didática teve no nosso país. O Brasil, pela amplitude geográfica, pela amplitude cultural, política, um mundo, na verdade, plural que nós temos, isso fez com que nós tivéssemos também muitas modificações da didática. Quero chamar sua atenção que cada cunho dessas didáticas e dessas práticas pedagógicas serão estudadas de forma mais esmiuçadas, mais amplas, na unidade de número 2. Como eu disse anteriormente, agora nós estamos fazendo uma análise, um apanhado geral dessas práticas pedagógicas, dessas pedagogias que nós tivemos no crescimento histórico da didática do nosso país. Ok? Para concluir essa nossa primeira aula, é importante que você observe essa linha do tempo que eu disponibilizei para vocês agora, da didática na educação brasileira. Perceba você que houve modificações em tempos bem significativos. Acompanhe. Veja que de 1549 a 1759, os jesuítas foram os principais educadores ativos nesse processo da didática e consolidação da didática na educação brasileira. Eles ministravam aulas expositivas com repetição de conceitos e estímulos à memorização. Já em 1870, eu gostaria de chamar a atenção para os valores capitalistas da burguesia. Eles ganham importância
infância, o professor permanecia sendo o centro de todo esse processo pedagógico. As turmas e alunos em sala de aula deviam ter atenção, fazer silêncio e manter a ordem. Você pode ter percebido que no final dessa linha do tempo eu concluí com várias interrogações. E essas interrogações, elas são justificadas exatamente porque o processo de ensino como um todo sofre cotidianamente, modificações culturais, políticas, econômicas. E é importante que, assim como essas modificações nesse mundo plural que nós vivemos, a didática caminhe junto com essas práticas pedagógicas em prol de uma excelente aprendizagem. Nos encontramos na aula de número 2 para que nós demos continuidade com os nossos estudos. Até lá! Olá! Vamos começar agora a aula de número 2. Essa aula nós vamos tratar sobre o objeto de estudo da didática, que é o ensino. Antes mesmo de começarmos as primeiras elucubrações sobre o que vem a ser esse objeto de ensino, eu gostaria que você acompanhasse esse slide. A didática é a ciência cujo objetivo fundamental é ocupar-se das estratégias de ensino, das questões práticas relativas à metodologia e à aprendizagem e às estratégias. Ou seja, segundo Libânio, eu coloquei essa citação aí exatamente para fazer a interseção entre esse objetivo fundamental e essas linhas que Libânio nos traz para esclarecer melhor essa função da didática, que nada mais é que a mediação entre essas bases teóricas científicas da educação escolar e a prática docente. É importante que você perceba que essa interseção entre a prática docente, entre os pressupostos da didática, entre essas metodologias, elas são importantes. Imaginem que nós tenhamos vários conjuntos, vários ciclos, que eles vão se organizando, eles vão se juntando e um ciclo interfere no outro, certo? É exatamente essa interseção que eu falo e é exatamente essa necessidade que nós temos, que olhar para a didática como uma ferramenta para ser utilizada nesse nosso trabalho docente. É importante que nesta aula de número 2 você leia principalmente os assuntos relativos no BUP, no seu livro físico, referente, certo, a esse objeto de estudo da didática, que é o ensino. O seu guia de estudo também vai trazer observações pertinentes para que vocês possam ampliar este conhecimento. Nesta aula de número 2, eu gostaria de compartilhar com vocês um pensamento de Heráclito. Heráclito dizia que o mesmo homem não pode banhar-se no mesmo rio por 2 vezes. Ora, o que é isso? É que nós, quando começamos um processo de ensino, óbvio, fazendo essa relação desse pensamento com a didática, a disciplina que nós estamos estudando agora, quando nós temos contato com todo esse processo de ensino-aprendizagem, cada vez que nós vamos ampliando os nossos saberes, nós não somos os mesmos. O rio, ou seja, a sala de aula, o aluno, os aspectos pedagógicos, o processo de ensino também não é o mesmo. É preciso que nós nos ressignifiquemos, é preciso que nós ampliemos nossos saberes. E, portanto, esse objeto de estudo da didática, que é o ensino, ele tem que ser revisitado, ele tem que ser estudado. Vou finalizando aqui esta aula de número 2 com esta dica, digamos, que cada vez mais, mesmo que nós tenhamos clareza que o objeto de Olá, vamos começar a nossa aula de número 3 da primeira unidade. Fazendo uma interseção com a aula de número 2, que provavelmente você já assistiu, eu me referi à didática, em seu conceito mais amplo, dessas técnicas voltadas para o âmbito do ensino-aprendizagem, e me referi também ao objeto de estudo da didática, que é o ensino. É importante você perceber e estabelecer que tanto na aula de número 2 quanto na aula de número 3,
é como se elas tivessem, não é, uma interseção, uma ligação muito forte. Ou seja, o conceito da didática, o que vem a ser a didática, não é, que nos dá todos esses subsídios nas práticas pedagógicas em prol, não é, da fomentação do ensino e aprendizagem, e fazer essa relação, estabelecer essa relação com esse objeto de ensino que eu também já me referi na aula de número 2, ok? É importante que cada vez mais nós façamos essas interseções, esses elos, em prol de que nós tenhamos um estudo e uma visão conceitual não fragmentada, e sim essas partes formando, não é, esse todo voltado para a educação. Acompanhe, por gentileza, agora esse slide, onde eu trago ideias que eu quero compartilhar com vocês sobre o objeto de ensino da didática. A didática oferece uma contribuição indispensável à formação dos professores, sintetizando no seu conteúdo a contribuição de conhecimentos de outras disciplinas que convergem para o esclarecimento dos fatores condicionantes do processo de instrução e ensino, intimamente vinculado com a educação e, ao mesmo tempo, promovendo, né, e provendo os conhecimentos específicos necessários para o exercício das tarefas docentes. Perceba o quão é importante esse objeto de ensino, perceba o quão é importante é o conceito de didática para a prática docente. A gente não pode esquecer que os âmbitos pedagógicos, os âmbitos docentes, ou seja, os âmbitos educacionais de uma forma geral, todos estão integrados. O docente, os preceitos pedagógicos, a contribuição da didática, todas essas formas, não é, de pedagogizar o ensino e a aprendizagem são importantes. Nesta aula de número 3, vocês encontram atividades no guia de estudo que vocês podem fazer juntamente com os ensinamentos que estão disponíveis no BUP. Aluno, é importante que vocês utilizem todos esses recursos do ambiente virtual de aprendizagem. Não tão somente essas aulas que vocês estão assistindo agora, mas estudarem pelo livro físico, pelos guias de estudo, para que vocês possam ter subsídio e sucesso, não só nos questionários e exercícios da disciplina específica, mas e principalmente na sua formação. Sobretudo na sua formação, pois é ela que vai fazer de você, não é, um papel diferenciador no âmbito do ensino e da aprendizagem do nosso país. Finalizo essa aula de número 3 da primeira. Olá, vamos começar a aula de número 4. Essa aula de número 4, a última da primeira unidade, trata dos pressupostos da didática em prol da educação. Antes mesmo, eu quero que você perceba que nesta primeira unidade nós estamos fazendo um apanhado de uma análise histórica da didática, do conceito da didática, do objeto de estudo e desses pressupostos em prol da educação. É importante que você vá estabelecendo esses elos entre esses conceitos, voltados, obviamente, para uma aplicabilidade prática, não é? Uma aplicabilidade prática desses preceitos teóricos na educação. Eu gostaria que, por gentileza, você acompanhasse esse slide que eu vou fornecer agora. A dimensão educativa do ensino, que implica que os resultados da assimilação de conhecimentos e habilidades se transformem em princípios e modos de agir frente à realidade. Isto é, em convicções, requerem do professor uma compreensão clara do significado social e político do seu trabalho, do papel da escolarização, no processo de democratização da sociedade, do caráter político e ideológico de toda a educação, bem como das qualidades morais da personalidade da tarefa para educar. Ora, você deve ter percebido que nesse slide, todos esses consonantes da sociedade, eles contribuem significativamente nesses pressupostos da educação. Então, pense, eu, docente, qual o meu papel nessa sociedade educacional?
nessa sociedade como um todo? Eu devo levar em conta somente um aspecto ou todos os aspectos? É importante que nós reflitamos cada vez mais sobre a nossa prática docente dentro dessa perspectiva educacional. Essa aula de número 4 traz esses pressupostos e traz essa importância que o docente, aliado à prática pedagógica, aliado às diversidades que nós temos no âmbito da educação, que todos nós tenhamos um papel fundamental de contribuição no processo de ensino e aprendizagem, não só enquanto docente e no nosso papel de docente, mas na nossa contribuição à educação e à sociedade. Para finalizar a aula de número 4, eu gostaria que você, por gentileza, acompanhasse essas linhas que, na verdade, são reflexões desses pressupostos e desses olhares atentos que tenhamos à educação, ao processo de ensino-aprendizagem. Acompanhe. O processo, como eu me referi anteriormente, ele é amplo, ele é flexível e essa construção do saber tem que estar atrelado ao incentivo do professor. Porque é o professor que incentiva, é o professor que orienta, que organiza as situações de aprendizagem, adequa essas situações às capacidades das características individuais dos alunos. Por isso, a didática ativa dá grande importância aos métodos e às técnicas como o trabalho de grupo, atividades cooperativas, estudo individual, pesquisas, projetos, experimentações. O melhor método é aquele que atende às exigências psicológicas do aprender. É importante que você perceba que a adequação ao âmbito educacional é importantíssima. Por quê? Porque é a partir das características que nós temos dentro desse todo educacional que vai fazer com que nossa postura docente e que nossa prática pedagógica seja adequada às necessidades e às capacidades dos discentes. Todos esses estudos didáticos, eles não servem para todas as formas de educação. Eles não servem para todos os alunos. Nós tenhamos que ter um olhar diferenciado para cada grupo. A gente tem que observar, com cautela, que tipo de adequação, que tipo de método, que tipo de técnica nós vamos utilizar. Essa aula de número 4 ela é importante porque atrelada às outras que nós... Essa aula de número 4 ela é importante porque atrelada às demais que nós estamos estudando, ela fomenta esses métodos e essas práticas docentes. Eu gostaria de chamar a atenção que esses métodos serão estudados de forma mais específica nas outras unidades. Mas, já e desde agora, e sobretudo com esse olhar voltado para a prática do ensino e da aprendizagem e para a prática da adequação docente, utilizando todos esses preceitos pedagógicos. Não se esqueça de ler o BUP, o seu livro físico. Não se esqueça de ler os guias de estudo. Faça os exercícios. Olá, nós vamos começar agora a unidade de número 2. Nesta unidade, as aulas estão divididas em 4 tópicos. Acompanhe por gentileza. Na aula de número 1, nós vamos tratar sobre as tendências pedagógicas na educação. Na aula de número 2, didática e a cultura, o ensino comprometido com o social. Na aula de número 3, componentes do processo didático. E na aula de número 4, as finalidades da educação. Eu gostaria que vocês percebessem que nessa unidade de número 2, todas essas aulas, todos esses assuntos, eles estão relacionados entre si. Não há como aprender um e aplicar o outro e deixar de lado algumas teorias. Ou aprender determinadas teorias e não aplicá-los de forma prática. Acompanhe, por gentileza, este quadro que eu vou fornecer para vocês agora, que dá essa visão mais ampla de como é importante que nós tenhamos uma relação estabelecida entre esses assuntos da unidade de número 2.
As tendências pedagógicas da educação, você vai conhecer a tendência liberal e progressista e as subclassificações. Na didática e cultura, ou seja, esse ensino comprometido com o social, você vai entender como a cultura faz parte do processo educacional, além de conhecer as diferenças entre multiculturalidade e interculturalidade e como essas devem ser trabalhadas nas escolas, tá? E por que eu me referi anteriormente que são muito importantes esses dois pontos para os outros dois? Porque os componentes do processo didático, ou seja, onde a gente identifica, não é, esses componentes do processo da didática, do ensino e aprendizagem, né, onde fazemos a relação entre os conteúdos, alunos e professores, são importantes para as finalidades da educação. Como eu disse anteriormente, todos esses assuntos, eles estão relacionados entre si. Vamos para o primeiro? Na aula de número 1, as tendências pedagógicas da educação, embora esse assunto já tenha sido apresentado lá na unidade de número 1, agora na unidade de número 2, a gente retoma, não é, esse estudo de uma forma mais específica. Acompanhe. Eu trouxe aqui para vocês este quadro onde traz essas tendências pedagógicas. Lembrem-se que eu me referi, não é, na unidade de número 1, de uma forma sintética sobre essas tendências. E aqui eu trouxe esse quadrinho para auxiliar vocês no estudo sobre essas tendências pedagógicas, não esquecendo de ler o BUP, ler os guias de estudos, fazer o contraponto entre esses materiais, certo? Percebam que as tendências liberais, elas atendem à pedagogia tradicional, à pedagogia renovada progressista, à renovada não diretiva e à tecnicista. Já as tendências progressistas atendem à pedagogia libertadora, à pedagogia libertária e à pedagogia crítico-social dos conteúdos. É importante que você leia no seu book cada uma dessas pedagogias. Aqui eu sinalizei essas tendências pedagógicas e as mais importantes, e vocês podem usar esse mapa conceitual que vocês viram agora há pouco para estabelecer o elo, as relações entre cada tendência pedagógica e o estudo desenvolvido pelo BUP. É importante também que no guia de estudo você estude essas técnicas e essas práticas e faça o contraponto com as tendências pedagógicas. Não se... Olá, vamos começar agora a aula de número 2 da unidade 2. Ela traz subsídios sobre o comprometimento do ensino e da aprendizagem com o social. Como é que esses preceitos eles devem ser levados em conta para que nós tenhamos cada vez mais um olhar voltado para este mundo plural? Vamos entender também, nesta aula de número 2, uma diferença importante e significativa entre a pluralidade cultural e como ela se manifesta no nosso país. Acompanhem, por favor. Os preceitos sociais e esse olhar voltado, não é, para a sociedade constitui-se como um espaço para a construção das identidades. A educação é, sobretudo, a construção das identidades. Respeitar as diferenças, contribuir para o exercício da cidadania, são fatores importantíssimos nesses preceitos da multiculturalidade e da interculturalidade. Perceba que nós vivemos numa sociedade plural. Essa sociedade plural traz diversas culturas, diversos costumes, diversas formas, gêneros, pessoas diferentes convivem no mesmo espaço e esses âmbitos da sociedade, eles são encontrados também na educação. Então é importante que nós tenhamos esse olhar plural também para o âmbito educacional. Ora, eu não posso dividir a educação, a minha sala de aula ou o meu ambiente escolar da sociedade que está lá fora. É preciso que todos comunguem e convivam com essa diversidade. Portanto, eu vou esclarecer agora alguns conceitos
nosso país, de norte, nordeste ao sul, nós tenhamos se nós formos pensar na dimensão continental do nosso país, em cada região nós temos uma cultura predominante. Em cada região, às vezes, mais de uma cultura. É natural que essa diversidade cultural seja encontrada também nos âmbitos educacionais. Acompanhe, por gentileza, agora o que vem a ser interculturalidade. A interculturalidade busca o reconhecimento e o respeito às diferenças culturais. Ora, como eu me referi anteriormente, multiculturalidade, nós temos múltiplas culturas. Ou seja, essas diferenças culturais, não somente as étnicas e raciais, mas as de gênero, de idade, de preferência sexual, política, religiosa, portadores de necessidades especiais. Ou seja, todos esses grupos, né, que apresentam determinadas características culturais que os diferenciam dos demais. Nós temos uma sociedade plural. Conviver com o multiculturalismo e com o interculturalismo, ou seja, com essa diversidade da cultura e fazendo com que esse multi seja inter, que essas culturas elas convivam e que haja respeito e que haja essa perspectiva da formação da cidadania, não é? Na educação, no aluno, para que nós tenhamos também esse olhar mais plural. É importante que você leia no seu livro de estudos, no BUP, nos guias de estudos, e olá, nós vamos começar agora a aula de número 4. Esta aula finaliza a unidade de número 2. E o tema desta aula é a finalidade da educação. Para você, o que você acha? Qual a utilidade da educação? Qual a finalidade da educação? Você já parou para pensar sobre isso? Já estudou algum preceito dessa finalidade no livro, no guia ou de estudos empíricos da vida? Pois, acompanhe alguns pontos que eu trouxe para a gente discutir sobre essa finalidade. Desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecendo meios para progredir no trabalho, em estudos posteriores e na vida. Este é um ponto importantíssimo nessa finalidade. Uma das maiores finalidades da educação é formar o cidadão competente para a vida em sociedade, o que inclui a apropriação crítica. Percebam que aí embaixo eu coloquei uma imagem de palavras, não é? Se é assim que a gente pode apreciar. Onde nós temos aí desde educação, formação, sociedade, professores, direito, moral, família, todas essas palavras, elas têm conceitos que elas são voltadas para esta finalidade da educação. A gente não pode pensar a educação e a finalidade de forma fragmentada. Nada no âmbito educacional, no âmbito do ensino e aprendizagem, pode ser pensado fragmentado. Ora, nós não somos seres fragmentados. Tudo que nós estudamos, embora a gente estude de forma fragmentada, vai formando o nosso caráter, o nosso conceito de cidadania, a nossa formação crítica sobre determinado processo, sobre determinado assunto. É importante que nós percebamos que a finalidade da educação não é apenas uma, mas são muitas. E essas muitas, elas estão voltadas para uma sociedade onde nós estudamos assuntos, conceitos, não é? Temos uma apropriação mais técnica de determinados conteúdos e esses conteúdos, eles vão sendo formados, não é? A partir dessa construção voltada principalmente para a cidadania, para a visão crítica e, sobretudo, para o ser social
gostaria de finalizar essa aula de número 4, reforçando a necessidade que você debruce seus estudos, não é, sobre o BUP, fazendo a relação com as atividades, com os links que tem disponível no guia de estudo. A finalidade da educação não é somente uma, são muitas, e muitas que contribuem de forma significativa na formação do ser humano, do ser social, do ser cidadão, ou seja, da sociedade como um todo. Eu costumo dizer que cada um de nós temos a nossa própria enciclopédia. É como se nós, cada vez aprendêssemos uma coisa nova, nós fôssemos ampliando esses saberes. Esses saberes, quando eles estão, não é, sendo aplicados na sociedade, eles são, digamos, partes de outros saberes, de outras pessoas. E esses elos e essas interseções sociais, elas são importantes e significativas na formação da nossa sociedade, na formação do nosso povo. Portanto, a educação, ela contribui significativamente para isso. Lembrem-se, nós não vamos estudar somente para aquisição de conteúdos, e sim para que nós possamos aplicar esses conteúdos de uma forma prática ou de uma forma teórica, mas contribuindo nesses saberes, contribuindo nessa nossa formação enquanto Olá, nós vamos começar a unidade de número 3. Nesta unidade, também composta por 4 aulas, em cada uma delas, nós vamos estudar assuntos específicos da nossa disciplina de didática. Acompanhe, por favor. Nesta terceira unidade, nós vamos apresentar as aulas seguintes. Na aula de número 1, os objetivos do ensino. Na aula de número 2, o papel dos objetivos educacionais. Na aula de número 3, conteúdos escolares, contexto do aluno e aprendizagem. Na aula de número 4, seleção e organização dos conteúdos. Assim como nas demais unidades, nesta também é importante que a gente crie elos entre esses assuntos. As aulas, embora vamos estudar assuntos específicos em cada uma delas, elas criam essas interseções, sempre pensando nessa perspectiva desses métodos, dessas técnicas em prol dos âmbitos pedagógicos e de ensino e aprendizagem. Acompanhe este quadro que eu vou compartilhar com vocês agora, onde explica de uma forma mais ampla como será o nosso estudo desta unidade de número 3. No objetivo de ensino, você vai aprender como redigir os objetivos, conhecer o papel, não é, desses objetivos no ensino e, sobretudo, no planejamento do mesmo. Os papéis, não é, dos objetivos educacionais, você vai entender como a associação desses papéis são importantes nas relações sociais. Os conteúdos escolares, não é, nós vamos compreender a importância entre esses conteúdos, o contexto do aluno para uma aprendizagem eficaz, principalmente no que diz respeito à realidade social do aluno. E na seleção da organização dos conteúdos, você vai entender a importância de organizar esses conteúdos em sequências, não é, lógicas, para conhecer o conceito do currículo oculto. Na aula 1, nós vamos trabalhar agora esses objetivos de ensino, certo? É importante sempre que nós tenhamos clareza como será o objetivo que nós vamos traçar dentro do âmbito da educação. No BUP, ou seja, no livro físico, nos guias de estudo que vocês têm disponíveis, eles orientam como deve ser o nosso estudo, voltado sempre para essa relação entre teoria e prática. Acompanhe, por favor. As relações recíprocas entre a matéria, ou seja, o conteúdo propriamente dito, o professor e o aluno, são conteúdos de ensino indispensáveis. Por quê? Porque eles não são estáticos, ou seja, cristalizados. Eles são significativos. Eles estão articulados a essas condições socioculturais e individuais de cada aluno. Eles devem incluir elementos das vivências práticas dos alunos, para que eles sejam conteúdos significativos. 3 sentidos das exigências teóricas
conteúdos de ensino, eles devem estar traçados dentro dessa relação, ou seja, a matéria, o conteúdo específico, o professor, utilizando, obviamente, dessas práticas pedagógicas, fazendo a relação com o aluno, com o discente, com os aspectos socioculturais e individuais, ok? Portanto, finalizo essa aula de número 1. Olá, vamos começar a aula de número 2. Nesta aula de número 2, nós vamos tratar sobre o papel educacional. Ou seja, todos e cada um de nós temos papéis definidos, seja o docente, seja o Estado, o governo, seja o próprio sistema de ensino. É importante que nós tenhamos clareza nas relações que são estabelecidas com esses papéis educacionais. Vejam que é importante que nós tenhamos clareza de cada papel educacional dentro desse sistema complexo. Veja que nós temos desenvolvido um estudo da didática desde a análise histórica, a como a didática foi contribuindo nessas práticas pedagógicas. É como se fosse um estudo crescente. Falamos já das tendências pedagógicas, do objeto de estudo da didática e como essas práticas fomentam mudanças significativas na educação. Portanto, não seria diferente agora. Acompanhe, por gentileza, essa perspectiva dos papéis educacionais. Ou seja, cada um de nós, em instâncias diferentes, temos o nosso papel dentro do âmbito da educação. Acompanhe, por favor. Os objetivos educacionais são o resultado que a educação almeja alcançar, como nós tratamos anteriormente, tá? Nós temos objetivos que visam determinados resultados, ou seja, que a educação vai alcançar, tá? As intenções educacionais, como vocês podem acompanhar aqui nesse slide, são essas relações, entre os agentes educacionais, como eu me referi, cada um de nós e todos em instâncias diferentes, ou seja, professores, escola, órgão do governo, associações cíveis, certo? E os objetivos criados. Cada agente tem um papel, conforme esse esquema que eu estou compartilhando com vocês. Observe que os órgãos governamentais, eles direcionam de forma mais ampla o processo de ensino. Já a escola, ela elabora planos curriculares de docência e de pesquisa. E os professores elaboram planejamento, estabelecem objetivos, ministram os conteúdos, socializam esses conteúdos nas aulas, utilizam os recursos pedagógicos nas aulas e avaliam a aprendizagem dos alunos. É importante que você perceba a significativa. É importante que você perceba o quão é significativo cada papel de cada segmento, como vocês viram agora. Pensar na estrutura geral do ensino, pensar nessa complexa sociedade que nós temos, em como difundir esse sistema de ensino e aprendizagem, é de suma importância que cada um tenha clareza do seu papel bem definido. A didática auxilia principalmente essas instituições e os docentes e suas práticas pedagógicas para que cada vez mais nós possamos fomentar esses estudos em prol da educação, em prol do ensino e aprendizagem. Portanto, a partir das leituras e dos estudos feitos no BUP, nos guias de estudo, nos links que estão disponíveis para vocês, que vocês estabeleçam essas relações com esses agentes que somos nós, a escola, o governo, instituições cíveis, ou seja, que todos nós tenhamos essa clareza em dar
contribuição muito significativa em toda essa nossa aprendizagem e em toda essa nossa prática. Pensar a aula 3, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês como dica alguns fatores importantíssimos na constituição desse saber, saber este necessário a essa prática pedagógica, saber este necessário para que nós possamos fazer essas relações teóricas unindo a prática. Acompanhe, por favor. Aqui vocês têm aí esses 5 conteúdos, não é? Como eu me referi anteriormente, são contribuições significativas de Libani, no que diz respeito, primeiramente, à correspondência entre objetivos gerais e conteúdos. Ou seja, os conteúdos, não é? Eles devem contribuir para uma transformação social. Trata-se de considerar o papel social da educação. Nós temos uma sociedade plural e, por isso mesmo, há necessidade de que haja uma correspondência entre os objetivos gerais, certo? Fomentados para esse processo de ensino e aprendizagem, e os conteúdos. Por quê? O outro conteúdo aí, de caráter científico, né, devem ter uma base científica. Os estudos que nós desenvolvemos não são totalmente empíricos, ou seja, aquele que nós aprendemos com a vida. É importante que tenhamos uma base científica para que juntos, não é, tanto o aprendizagem, é importante que nós tenhamos consciência de que o caráter científico seja atrelado à base empírica para que tanto os estudos de base empírica quanto de base científica sejam aliados na construção do saber. E aí eu vou para o terceiro conteúdo, como vocês podem acompanhar aí no quadro, o de caráter sistemático. Esses conteúdos devem ter uma sequência lógica. É óbvio, por quê? Porque nós que vamos ministrar esses conteúdos, ou seja, nós professores, nós pedagogos, todos nós que compomos esse grupo, não é, de ensino e aprendizagem, deve ter essa sequência lógica. E também, aí no conteúdo de número 4, uma relevância social muito bem estabelecida. Por quê? Porque eles devem estar relacionados principalmente às experiências de vida dos alunos. Ou seja, quando nós temos uma relação daquilo que a gente tem de experiência, daquilo que a gente sabe, com um novo conteúdo, é mais fácil estabelecer uma sequência lógica, é mais fácil estabelecer uma relação de base empírica e de base científica para exatamente verificar esse papel social da educação, tá? E por fim, o quinto conteúdo, como vocês podem acompanhar aí, é essa acessibilidade e solidez. O que vem a ser isso? Desses conteúdos, eles precisam ser entendidos, não é, pelos alunos para que eles possam ser assimilados. É importante que vocês leiam no BUP, no livro físico de vocês, cada um desses conteúdos de forma mais ampla e que vocês façam essas relações com essas dicas que eu estou dando aqui agora para vocês. Ou seja, desses conteúdos que vocês acompanharam aí nesse quadrinho. É importante estabelecer a relação em cada um deles, porque todos eles são vivenciados de forma interativa. Ou seja, nós não estudamos separadamente. É importante que haja uma correlação entre esses conteúdos para um eficaz sistema de ensino e aprendizagem. Pensar essa aula de número 3 é pensar a importância na utilidade que é aquilo que a gente aprende. Você já deve ter se perguntado, não é? Para que eu Olá, nós vamos começar agora a unidade de número 4. Esta é a última unidade da disciplina de didática. É nela que nós vamos ver e estudar de forma mais prática todos esses conteúdos, muitas vezes teóricos, que a gente vem estudando até então. Nas unidades de número 1, 2 e 3, estudamos muita teoria, muito do que a didática pode contribuir no
processo de ensino e aprendizagem, ou seja, da educação de uma forma geral. Nesta quarta unidade, nós vamos ter uma visão, digamos, mais prática de como nós damos uma aplicabilidade, não é, dessas teorias. As teorias, elas são importantes, porque sem elas a gente não tem como refletir, não tem como aprimorar e não tem como dar uma aplicabilidade prática a todos esses processos, a todas essas técnicas e os métodos que a didática contribui à prática pedagógica, à prática docente e ao sistema educacional de uma forma geral. Acompanhe como será a divisão da unidade de número 4. Ela estará dividida da seguinte forma. Na aula 1, nós vamos tratar sobre aprendizagem dos conteúdos segundo sua tipologia. Na aula 2, a metodologia, procedimentos e técnicas de ensino. Na aula de número 3, a avaliação. Por quê? Quem e o que se deve avaliar? Na aula de número 4, avaliação, desafios e perspectivas. É importante que cada aula dessas, elas sejam estudadas gradativamente. Por quê? Por que isso é importante? Porque pensar o método, pensar os conceitos para uma avaliação, para, digamos, um fechamento de um ciclo. Vejam esse quadrinho que eu vou disponibilizar com vocês agora, que faz o contraponto, faz a relação exatamente com as aulas que eu descrevi e que eu expliquei da unidade de número 4. A aprendizagem dos conteúdos